Graça e paz, Igreja do Avivamento. Como disse o apóstolo Jário, parabéns pelo seu amor por Jesus e pelo seu empenho na obra de Deus, porque numa segunda-feira brava, com frio e com chuva, você está aqui se submetendo a um treinamento, é porque você realmente ama Deus e é comprometido com a obra de Deus. E não tem ninguém que ame a Jesus e que seja envolvido com a sua obra que não receba da parte de Deus uma recompensa. Então eu acredito que todos vão ser aqui hoje abençoados, edificados. E eu quero profetizar uma semana de graça abundante, de unção poderosa sobre a sua vida, de muitas bênçãos derramadas por Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Que por você estar já consagrando aí o primeiro dia útil da semana ao Senhor, Deus te recompense nessa semana com muitas bênçãos, com muitas vitórias, em nome de Jesus. Só quem recebe, dá um aplauso aí a Jesus. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, de 1 a 5. O apóstolo Jairo me pediu para nós falarmos um pouquinho hoje sobre a visão, né? Sobre a parte das estratégias, sobre o aspecto da motivação dos líderes, porque a visão, ela acontece, ela funciona a partir do momento em que líderes são levantados, né? Se nós gerarmos discípulos e fizermos desses discípulos líderes, pessoas com potencial de liderança, então vai haver um crescimento muito grande da igreja e um desenvolvimento muito grande também na vida das pessoas. A visão, ela não tem como objetivo só a multiplicação do povo de Deus, e sim o aprimoramento de cada vida, de cada família, a melhoria da qualidade de vida das pessoas, a prosperidade em termos familiares, ou seja, a família ser feliz, a família ser próspera, as famílias serem saudáveis emocionalmente, fisicamente, as pessoas desfrutarem de um nível de prosperidade material. Tudo isso é o objetivo da visão, porque a visão, na verdade, não começa numa célula ou numa equipe de 12, a visão começa em você, né? Quando você é transformado por essa visão, a visão já começou a acontecer. Então, é como diz lá a palavra de Deus em Isaías 51, 2, quando Isaías diz assim: olhai para o vosso pai Abraão, porque ele era solitário quando eu o chamei, mas eu o abençoei e depois eu o multipliquei. Então, Deus nos chama nesta visão, através dela nos abençoa, porque todos os processos da visão visam nosso aprimoramento pessoal, nosso aperfeiçoamento como homens e mulheres de Deus, e também a bênção de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre as obras das nossas mãos, incluindo o nosso ministério, né? Deus quer que nós sejamos não só pessoas abençoadas, mas pessoas abençoadoras de outras pessoas. Deus quer que as famílias da igreja, elas ganhem outras famílias para Jesus, influenciem essas famílias na direção também de servirem a Deus, ganhando outras famílias. E dessa forma, o crescimento da igreja, o avançar do reino de Deus não terá fim até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então esse é o projeto da visão, que é uma visão extremamente rica, no sentido do que ela pode fazer por nós, do que ela pode acrescentar às nossas vidas em termos espirituais, emocionais e até materiais, né? Porque ela é uma visão, sim, que traz prosperidade espiritual e material à vida das pessoas. Mas a visão precisa estar sempre
sob as vistas de Deus, sob o cuidado de Deus. Nós não podemos deixar que a visão entre no automático. Então essa palavra aqui, ela vem de encontro a esse aspecto. Nós aprendemos a depender de Deus, estarmos sempre vivendo a visão de uma forma espiritual. Apocalipse 2, de 1 a 5, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Pai, Deus Filho, Senhor Jesus Cristo, Deus Espírito Santo, que está presente neste lugar, consagramos a Ti nessa hora as nossas mentes, o nosso espírito, Senhor, todo o nosso ser, para que o Senhor, segundo a sua misericórdia, a sua graça infinita, possa, meu Deus, nos abrir o entendimento, nos dando o espírito de revelação e de sabedoria para o pleno conhecimento da verdade. Que o Senhor fale conosco nesta noite, que o Senhor nos traga a revelação, a instrução, o ensino e também o derramar da Tua unção sobre a nossa vida, para que através de nós, Senhor, os Teus propósitos possam ser estabelecidos, a Tua obra possa ser feita na terra e dessa forma o nome santo de Jesus possa ser glorificado. Que nessa hora o Senhor faça cessar, o Senhor faça anular, Senhor, toda inquietação da carne, tudo aquilo que possa atribular as nossas mentes, nos preocupar, nos remeter a um outro lugar e a outras situações, que tudo isso seja anulado, para que o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração estejam conectados agora no trono da graça do Senhor Jesus Cristo, e nós possamos de forma livre, a salvo também de toda interferência do mal, nós possamos ouvir a voz, não do homem, mas a voz do Espírito Santo de Deus, de quem nós queremos receber a instrução, a revelação e a unção, em nome de Jesus. Desde já te pedimos, faz assim conosco, Senhor, porque a obra que o Senhor nos conferiu às mãos, que o Senhor confiou às nossas mãos, ela não pode ser feita em sabedoria humana, nem segundo a força do braço da carne. Essa obra só pode ser feita através da Tua sabedoria, do Teu amor e da manifestação do Seu poder. Então equipa, Senhor, capacita, instrui, ilumina e unge cada um dos líderes que nessa noite se dispôs a vir buscar a Tua face e desta forma Te adorar, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá. Queridos, o resultado da visão M12 no Brasil, hoje, né? Tudo que vai ser falado aqui é baseado assim numa avaliação do momento que nós estamos vivendo dentro da visão. Ele é muito bom, né? Essa visão chegou no Brasil há aproximadamente 15 anos, e em apenas 15 anos, essa visão tomou conta de todo o Brasil. Hoje nós temos inúmeras igrejas, inúmeras denominações, em todos os estados do Brasil. Não existe um estado da federação hoje que não tenha igrejas da visão. E também, nesses poucos 15 anos, né, eu digo rapidamente, eu digo apenas 15 anos, porque existem denominações aí que demoraram 100 anos para poder conquistar todo o território nacional, né? Hoje a gente tem alguns ministérios
que chegaram aqui há muito tempo, quase um século atrás, e demoraram todo esse tempo para conquistar o território nacional. E a visão correu muito rápida. A visão, em apenas 15 anos, alcançou muitos ministérios, foi a visão, foi a revelação escolhida para transicionar a vida espiritual, a vida ministerial de muitos líderes e de muitas denominações. E essas igrejas não só abraçaram a visão, mas elas cresceram e elas se multiplicaram. O nosso ministério, por exemplo, quando a visão chegou há 15 anos atrás, era uma só igreja. Hoje nós somos 15 igrejas, né, esparramadas pelo Brasil, uma já fora do Brasil, no Peru. E essas igrejas todas estão num processo de crescimento. Todas as igrejas que abraçaram a visão e que viveram a visão de uma forma focada, intensa e por princípios, elas cresceram muito. Elas não só cresceram numericamente enquanto igrejas locais, como também elas se multiplicaram debaixo de um manto apostólico, né? Veio essa visão para nós de conquista de territórios, de multiplicação que leva células a outros bairros, a outras cidades, que envia os discípulos para outros estados, e ali começam a nascer outras igrejas debaixo de uma mesma liderança, debaixo de uma mesma denominação. Então, a visão hoje ela tem um resultado sólido, um resultado incontestável. Na vida pessoal, eu tenho certeza que todos aqui que abraçaram essa visão, que entenderam essa visão e que têm tentado vivê-la, tiveram uma melhoria na sua vida, não é? Alguma coisa aconteceu na sua vida, você se descobriu como um líder, você foi abençoado enquanto família, houve uma restauração na sua vida familiar, houve uma restauração na sua vida ministerial, houve uma prosperidade material. Tudo isso a visão trouxe para nós. E não as melhorias, né? O desenvolvimento que houve, o crescimento que houve, não foi só a nível pessoal, foi também em termos de igreja local. As igrejas cresceram e as igrejas se multiplicaram. Então, o resultado da visão hoje, se a gente tem esse momento aqui para fazer uma avaliação, ele é muito sólido, ele é muito positivo e ele é incontestável. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas vozes vindas do inimigo têm tentado dizer que a visão não está funcionando, que a visão não é boa e que outras visões são melhores do que a visão dos 12. A gente não precisa nem discutir isso agora, mas eu tenho um argumento que também acho que ele é muito forte, que é o fato de Jesus ter trabalhado com 12, né? Se Jesus escolheu trabalhar com a revelação dos 12, se Jesus escolheu trabalhar com a unção apostólica, que é a unção sobre a vida dos 12, então esse modelo não precisa ser discutido, se ele é válido ou não, porque a visão deu fruto na nossa vida, a visão deu fruto na igreja, a visão trouxe avivamento sobre a nossa nação e também sobre as nações da terra. Agora, eu estava meditando, né, sobre esse momento que a visão vive depois de 15 anos, e eu ouvi o Espírito Santo me dizer algo, né, que é assim: a visão é, nesse momento, um adolescente, uma adolescente. 15 anos é um adolescente, né? E a adolescência é uma fase difícil, onde os jovens, eles passam por uma crise de identidade. Quantos aqui são pais? Levante a mão aí. Então eu creio que muitos de vocês que levantaram a mão como pais, têm filhos pequenos, mas também tem aqueles que têm filhos já nessa fase de 12 anos para cima, de 12 a 16 anos aí, é uma adolescência, né? E nessa fase da adolescência, geralmente é uma fase difícil. Eu acho que é a fase mais difícil, assim, que os pais têm de conduzir os seus filhos, porque os jovens passam por essa crise de identidade. E não sei se vocês sabem, mas essa fase da adolescência é uma fase complexa emocionalmente na vida dos adolescentes. Muitos adolescentes, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, é o momento em que eles às vezes acabam enveredando por um caminho ruim, que é o caminho das drogas, que é o caminho do homossexualismo. Por quê? Porque eles são tomados por um momento espiritual e também emocional de incerteza na vida deles, e até de desânimo, né?
nessa época que costuma acontecer dos adolescentes terem problemas emocionais, de serem tomados por um desânimo que faz com que os adolescentes queiram parar de estudar, não queiram enfrentar a escola, começam a ter problemas com notas, né? E se desanimam a ponto de querer parar de estudar. Entram também numa crise de relacionamento com a autoridade dos pais, e muitos saem de casa. Mas, apóstolo, o que isso tudo tem a ver com a visão? É porque a visão está na adolescência, né? E muitos dentro da visão, nesses dias, têm vivido uma crise de identidade, têm saído da casa dos seus pais, têm saído debaixo da cobertura, tentam mudar para outras visões, querem ser outras pessoas, querem fazer outras coisas diferentes daquilo que eles receberam de Deus e da sua paternidade espiritual, né? Então, nós estamos na visão M12, apesar do vigor dos nossos 15 anos, vivendo uma crise assim, onde nós precisamos, conforme diz esse texto aqui, nos arrepender de algumas falhas na nossa postura de liderança. É como se a gente estivesse vivendo um momento assim de incerteza em relação à visão, que nos levasse a questionar assim, sobre a eficácia da visão, porque eu acho que todo mundo começou a viver um certo momento assim, onde parece que as coisas pararam de crescer. Tudo começou com um grande entusiasmo, tudo deu uma arrancada muito forte, houve uma explosão muito grande de crescimento, de avivamento, mas parece que depois chegou num determinado momento, a velocidade diminuiu, os resultados diminuíram, alguns até começaram a entrar numa crise de perder gente, de perder líderes, de perder conquistas, e isso deixa a cabeça das pessoas um pouquinho atônita, assim, um pouquinho em dúvida, né? O que está acontecendo, né? Então eu acho que isso é a crise dos 20 anos, é a crise da adolescência, da visão, né? E o que a gente tem percebido assim? A gente até que eu acho que recebe de Deus um nível de percepção, de revelação assim mais profunda, por sermos líderes, né? Por estarmos na coordenação de uma visão. Eu sou o coordenador da visão aqui no estado de São Paulo, né? O estado mais populoso da nação, né? Um estado onde a visão tem feito conquistas maravilhosas. O nosso estado também ele é pulverizado em termos de ter igrejas, né? Tem igrejas, todo o estado de São Paulo, tem muitas igrejas da visão. A visão fez uma grande conquista aqui no estado de São Paulo. Mas o que a gente tem percebido nessa avaliação, nesse momento onde a gente tem se examinado? Que nós temos falhado em alguns aspectos no nosso posicionamento de liderança, né? E porque Deus está nos mostrando isso, Ele não só está mostrando para nós as nossas falhas, como Ele também vai nos dar a capacidade de nos arrependermos e de retornarmos à nossa postura original, a nossa postura ideal para que o crescimento continue acontecendo e ele se incremente a ponto de nós sermos aquilo que a palavra diz, né? Vamos ser uma multidão incontável, inumerável como as estrelas do céu e como a areia do mar. Amém? Não haverá lugares que possam nos conter nas cidades, nos estados, na nação, porque nós vamos tomar o Brasil por assalto, nós vamos mudar a história dessa geração, nós vamos mudar a história dessa nação. Quantos creem nisso? Amém. A visão veio como uma ferramenta para isso. Amém? O versículo 5 de Apocalipse 2 diz: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Então, nós temos que, como os pais, né, dos adolescentes de hoje em dia, nos arrependermos de sermos pais ausentes e omissos. Entendendo que a liderança é quem dá o tom. Ou seja, se a coisa não está andando, não adianta a gente cobrar isso dos 12, não adianta a gente cobrar isso dos líderes de célula, não adianta a gente bater na igreja, chegar no culto de domingo, fazer um discurso duro e cobrar das pessoas: olha, vocês precisam ter mais compromisso, vocês precisam isso, vocês precisam aquilo. Não, nós é que temos que nos avaliar. Porque muitos dos pais que têm filhos adolescentes problemáticos, né? O filho adolescente aí que eu estou comparando é a visão, não são as pessoas, né? É a visão. Eles é que são os responsáveis pelos problemas que estão acontecendo. Então o que eu estou querendo dizer?
eles que são os responsáveis, porque às vezes eles são ausentes, porque eles não têm tempo para os filhos, porque eles trabalham demais, porque eles não vigiam o que os filhos estão fazendo na vida deles, não estão vendo o que os filhos estão olhando na internet, não estão vendo com quem os filhos estão andando, com quem os filhos estão saindo, se relacionando. Então, também nós temos que nos avaliar, né, como líderes dessa visão, como pais dessa visão, entendendo que a liderança é quem dá o tom e que a visão não funcionará bem sem uma boa performance de liderança. Ou seja, é aquela velha frase, aquele jargão que virou a frase do apóstolo René, né? A visão funciona para quem funciona na visão. A visão, o resultado da visão depende muito de nós líderes. Somos nós que, dependendo do Espírito Santo, seguindo as instruções do Espírito Santo, buscando a unção do Espírito Santo, vamos fazer a visão funcionar. Está em nós esse poder de fazer as coisas andarem para frente, as coisas serem avivadas, as coisas serem promovidas, o reino de Deus ser estabelecido. Existe em nós esse potencial. Deus nos deu essa unção, Deus nos deu essa autoridade. Amém? E a maior responsabilidade sempre será dos líderes. Nós não podemos jogar a culpa sobre as outras pessoas, nós não podemos dizer que a falha é dos nossos discípulos, nós não podemos dizer, o problema é da nossa cobertura, também está acontecendo isso na vida do René, e está acontecendo isso na vida do apóstolo Fábio, e a visão está desorganizada. Não adianta a gente ficar querendo transferir culpa para ninguém, aquela síndrome lá do Éden, né? Quem foi que pecou aí? O que aconteceu aí nesse jardim aí? Foi a mulher que o Senhor me deu. Aí vai para a mulher, o que aconteceu? Foi a serpente que me enganou, né? Então um ia passando a culpa para o outro. Não adianta isso. A Bíblia diz, a quem muito foi dado, muito será exigido. Então se nós fomos colocados numa posição de autoridade, fomos investidos de uma liderança, de uma unção de liderança, cabe a nós líderes sairmos da crise e tirarmos nossos 12 da crise também. Amém? Mas que crise, apóstolo? A crise de ânimo, a crise de ânimo, que eu quero dizer, a crise de ânimo é a crise de desânimo, né? A crise de acomodação, a crise no arrefecimento da fé e da supervisão. Quando a gente se enfraquece no ânimo, quando a gente começa a se acomodar, quando a gente deixa aquele primeiro amor que a gente tinha, onde a gente fazia tudo com tanta paixão, onde a gente estava presente em tudo, onde a gente acompanhava cada passo da visão, onde a gente se alegrava com cada novidade da visão, porque a visão chegou com muita novidade, a visão chegou com muita alegria, né? A visão trouxe uma unção de alegria. E de repente, conforme o tempo foi passando, parece que nós fomos o quê? Perdendo um pouco aquele entusiasmo. E eu gosto de fazer aqui sempre já falei isso algumas vezes lá no Café de Pastores, muitos já ouviram isso, mas como aqui tem muita gente nova aqui, que nunca nem me viu pregar e está ouvindo pela primeira vez, eu vou relembrar esse ensino, essa revelação, que a palavra entusiasmo quer dizer em dentro, teus, Deus, ziasmo dentro da sua alma. Ou seja, se você perde entusiasmo é porque você está distante de Deus. É porque não está havendo a essência de Deus dentro de você. Porque o que é uma pessoa entusiasmada? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. É uma pessoa que se alegra com tudo, que vibra pelo fato de ser salvo. A Bíblia diz, nós não podemos perder a alegria da nossa salvação. Então nós devemos ser agradecidos por tudo. Nós devemos nos alegrar com tudo. Nós não devemos permitir que o diabo, com as pressões, com as preocupações, com as outras motivações que muitas vezes ele vem nos oferecer, ele vem colocar diante de nós percamos o foco, a essência de estarmos adorando a Deus com a nossa vida, fazendo-se cumprir a vontade de Deus e agradando a Deus com o nosso trabalho no Senhor, né? E o que eu analiso que foi acontecendo? Foi havendo esse esfriamento, foi havendo essa crise que veio trazer desânimo, que veio trazer acomodação, que fez com que os líderes arrefecessem na fé. Eu falo isso porque eu participo de uma equipe de 12, campeã, uma equipe de 12 estadual, que já encheu o sambódromo com 33 mil pessoas.
Verdade. Nós vivemos em 2013 esse momento de glória, de vermos o Sambódromo, um lugar maligno ali de carnaval, de prostituição, de uso de drogas, de coisas abomináveis que acontecem ali naqueles bastidores daquele carnaval, quando acontece essa festa, e a igreja colocou os seus pés ali, e a igreja lotou e superlotou aquele lugar a ponto de, quando acabou o evento, o pessoal do próprio IMB, o pessoal da própria administração do IMB disse assim para mim: apóstolo, o senhor fez um evento, vocês, né? Ele disse, vocês fizeram um evento, mas ele estava falando isso para mim, como líder do movimento todo, né? Como coordenador de tudo. Ele disse, vocês fizeram um evento maior do que o carnaval. Eu disse, mas como assim? Como um evento maior que o carnaval? Ele disse assim, porque no carnaval ficam as arquibancadas cheias, mas na pista só passa o bloco. Vocês, além de encherem o sambódromo inteiramente, todos os compartimentos estavam lotados, vocês ainda puseram mais 14 mil pessoas na pista. Vamos dar um aplauso a Jesus por isso? Mas nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes depois de um momento de glória assim, se a gente não vigiar, vem o contra-ataque do diabo. Vem ou não vem? O momento do encontro com Deus não é um momento de grande avivamento? Muitas vidas são transformadas, são libertas, são curadas, são batizadas naquela paixão pelo ministério. Só que se você bobear depois do encontro, aqueles líderes são roubados, vem o contra-ataque do diabo neles, vem o contra-ataque do diabo na igreja, acontece algum problema com 12, há uma crise ali interna na igreja, na unidade da equipe, e aquilo ali se perde. Aconteceu isso na vida de Elias, depois dele ter matado lá os 450 profetas de Baal, veio uma crise de opressão sobre a vida dele, um abatimento na alma dele, e foi se esconder na caverna e pedir para morrer. Então, às vezes a gente vive uma glória dessa, uma conquista tão tremenda dessa, mas depois vem esse esfriamento aí, essa desatenção que faz a gente retroceder. Por exemplo, hoje, eu falo isso aqui, e eu creio até que Deus vai modificar isso aí, mas eu percebo até no coração da equipe estadual uma tentativa do maligno de trazer um arrefecimento de fé. Hoje, quando se fala em encher de novo num congresso estadual um estádio como o Arena Barueri lá, os 12 já estão meio, acho que não vai dar, melhor a gente fazer num lugar menor e tal. Então o que acontece? Se a gente não tomar cuidado, depois de fazermos grandes conquistas, nós permitimos que entre esse espírito de desânimo, de acomodação, de incredulidade, o que vai acontecer? Nós podemos retroceder. Amém? Porque não basta só nós fazermos conquistas, nós precisamos trabalhar, pelejar para consolidar essa conquista e nos mantermos ali, de posse daquela conquista, para que ela seja uma plataforma para conquistas maiores. Qualquer líder, qualquer visão, qualquer liderança, se perder o sonho de continuar crescendo, volta para trás. Porque trabalhar no reino de Deus é igual nadar num rio contra a sua correnteza. Quem não nadar para frente e vencer a correnteza do rio, volta para trás, porque o rio leva para trás. Amém? Então, o nosso DNA é muito bom. A palavra muito específica para nós aqui de Apocalipse 2, fala, eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, ou seja, a visão é uma visão de santidade, é uma visão de compromisso, é uma visão de trabalho, né? É uma visão de colocar fora aquilo que não é de Deus, aquilo que não pertence a Deus, mas nós não podemos perder o primeiro amor. E eu acho que isso começou a acontecer na vida da visão, no ambiente da visão. Eu acho que isso não é só a nível de São Paulo, isso aconteceu de um modo geral. Mas eu acho que se Deus está falando isso conosco aqui, vai falar isso no coração do apóstolo René também, vai falar isso no coração de todos os apóstolos do Brasil, porque como essa visão é de Deus, como essa visão pertence a Jesus, é Jesus quem cuida dela. E eu tenho certeza que Jesus não vai deixar passar esse mover.
Jesus não vai permitir que nós tenhamos chegado até aqui, até onde chegamos, para depois voltarmos para trás e perdermos as conquistas que fizemos. É muito bom ter uma multidão de 2.000, de 3.000, de 5.000. Isso é uma grande vitória em Cristo. Mas, na verdade, só vai fazer sentido para nós ter uma multidão de 2.000, de 3.000, de 5.000, quando a gente der valor a uma vida. Uma vida. Entendendo aquilo que a própria palavra de Deus diz, que uma vida vale mais do que o mundo todo. Porque é através de uma vida que se chega a ter 12 vidas. É através das 12 vidas preciosas para nós, os discípulos cuidados como filhos, é que nós vamos chegar a ter os 144. E é tendo 144 e valorizando cada um deles e nos relacionando com eles, é que nós vamos chegar à multidão. Então, o primeiro aspecto é a gente voltar a essa essência de entendermos que temos um chamado e que devemos, nesse chamado, servir a Deus com amor e com grande alegria no coração. Amém? O segundo aspecto é nós redirecionarmos, né? Se a nossa vida for redirecionada ao centro do propósito, a gente renunciando às motivações de poder, de dinheiro, de fama, de tudo, a gente voltar a fazer a obra de Deus só por amor a Deus e pela alegria de sermos servos de Deus, nós vamos conseguir redirecionar os discípulos também ao propósito de servir a Deus ganhando vidas, de desejarem ter as suas próprias células e de terem os seus 12. Amém? Isso é uma coisa importante, porque às vezes eu vejo também que a visão perde um pouquinho a sua essência e fica só aquela coisa de a gente cuidar das pessoas, as pessoas se beneficiarem daquilo que está sendo oferecido, ensinado, ministrado. Então a visão vira uma coisa para o discípulo prosperar, para o discípulo conquistar, para o discípulo fazer isso. Mas conquistar o quê? Conquistar para si mesmo? Conquistar um trabalho melhor, uma posição melhor no emprego, conquistar uma família. Às vezes eu vejo pessoas que chegam na igreja destruídas. Não tem autoestima, não tem família, não tem trabalho, não tem dinheiro, não tem nada, só tem dívida, só tem problema. E aí passa pelo encontro com Deus, é cuidado por alguém, vai para uma célula, é pastoreado, é ensinado, é ministrado, assimila princípios, a vida muda. Mas será que tudo isso é a visão? Só transformar a vida das pessoas? Não, é aquilo que eu falei. Deus quer transformar a vida das pessoas e quer que nasça no espírito das pessoas uma gratidão por terem sido transformadas por Deus a ponto de dizer, vou também me doar para que outros sejam salvos tal e qual eu fui. Vou me doar, vou me esforçar, vou abrir o meu coração, vou abrir minha casa para que outras vidas recebam de Deus tudo aquilo que eu recebi nessa visão e nessa igreja. Amém? E se nós, discípulos, nós líderes, né, conservarmos isso no nosso coração, se nós tivermos essa condição dentro de nós, nós vamos conseguir levar as pessoas a esse propósito, né? De não só serem pessoas abençoadas, pessoas com uma vida realmente restaurada, mas de serem pessoas abençoadoras e restauradoras de outros. Amém? Então a gente precisa voltar a esse primeiro amor aí, não deixando entrar no nosso coração motivações financeiras, motivações políticas. Eu vejo que muitas vezes até pastores perdem o foco. O pastor começa a ter uma influência, porque ele começa a agregar muita gente na igreja dele, ele já começa a pensar em ser político na cidade, acho que eu vou me lançar candidato. Não estou questionando isso, pode ser um chamado. Acredito que Deus vai tirar de dentro da igreja pessoas que vão ocupar uma posição na vida secular. Mas às vezes as motivações começam a mudar. Nós não podemos, por exemplo, permitir que a linguagem da honra, o princípio da honra nas primícias, da questão das ofertas, se torne a motivação primeira da visão. A visão não tem como propósito enriquecer os pastores. Qualquer prosperidade, qualquer processo de acréscimo na nossa vida, de qualquer valor material, é uma consequência de um bom trabalho. Todo líder, todo pastor, todo apóstolo que trabalhar bem, que multiplicar o seu rebanho, que cuidar bem das vidas, vai ser recompensado por Deus. Vai ser recompensado por Deus, porque Deus é um Pai amoroso, generoso, porque Deus é o melhor patrão que existe na terra. Eu adoro trabalhar para Deus, porque Ele é generoso.
né? Mas o que a gente precisa entender? Quais são as prioridades? Então a prioridade, como eu falei, não é poder, não é dinheiro, não é fama. A prioridade é o amor pelas vidas. A prioridade é a compaixão pelos que estão perdidos. A prioridade é a vontade de agradar o coração de Deus. É isso que precisa acontecer, que é voltar ao primeiro amor. Quando eu recupero, eu resgato essa essência aí, eu estou resgatado, e quando eu estou resgatado, eu conseguirei resgatar os outros. Eu vou conseguir levar os discípulos também a esse processo de não ficar egoísta, que é só, vou prosperar, ganhar um cargo lá no meu trabalho. Você vê que tem muitos testemunhos de conquistas, de restaurações. Eu casei, o meu casamento foi restaurado, eu fui promovido no meu emprego, eu passei a ganhar 3 vezes mais. Está tudo bom, tudo isso aí faz parte, é ótimo e glorifica a Deus. Mas não pode ser só isso. Porque tem gente que casa, tem o filho que não podia ter, ganha um emprego, a promoção, o salário 3 vezes maior, mas quando chega na hora de fazer a célula, de ganhar vidas, de cuidar de outros, de formar os seus líderes, não quer. Na própria igreja El Shaddai, lá, a igreja que eu pastorei, tem bastante gente. É uma igreja com 2.000 pessoas consolidadas, firmes na igreja, mas eu tenho 200 líderes de célula. Eu tenho 200 células. Quer dizer, tem 1.800 que só estão figurando. Eu tenho 1.800 que estão enchendo as células, estão compondo o corpo da célula. Não tem problema, eles estão sendo trabalhados. Isso para mim não é motivo de desespero, muito pelo contrário, tem que louvar a Deus, porque eles estão lá, consolidados e em processo na direção de uma liderança. Mas nós precisamos levar as pessoas a esse entendimento que é necessário para que haja um avivamento, que haja uma entrega maior, que haja um comprometimento maior. Amém? Porque sem sacrifício não tem fogo no altar. O apóstolo Jair tem pregado muito sobre o altar aí, trouxe aquela revelação linda, né? De que quando fica faltando fogo no altar, no meio do altar começam a se criar serpentes, e é uma revelação tremenda essa. Mas eu quero dizer que para poder haver fogo também sobre o altar, precisa ter sacrifício sobre o altar. E o sacrifício somos nós. É a nossa disposição de servir a Deus, é a nossa vontade de agradar o coração de Deus, cuidando das vidas pelas quais Jesus morreu. Amém? Então vamos para frente. Quando eu consigo redirecionar minha vida para o centro do propósito, eu vou ter força, eu vou ter autoridade para redirecionar os discípulos também. De entender que a visão não veio só para abençoá-los, mas veio para transformá-los em servos de Deus também. Amém? A gente precisa perguntar como está o seu casamento, como está a sua vida financeira, como está o seu relacionamento com seus filhos, para os nossos discípulos. Nós precisamos cuidar da vida deles, trabalhar pela prosperidade deles, mas nós temos que perguntar também, como é que está? Você já ganhou seu primeiro discípulo? Você quer ter uma célula? Porque isso também faz parte do pacote de Jesus com a vida deles. Eles vão ser de fato discípulos de Jesus quando eles tiverem essa plenitude de serem não só pessoas restauradas, mas de serem pessoas que vão estar restaurando a outros. Ou seja, ter a vida secular abençoada, mas ter um engajamento também no ministério. Amém? Para que haja essa retomada, nós precisamos, primeiro, reconhecer que o crescimento diminuiu e que a nossa paixão não é a mesma. Isso aqui é um confronto de Deus. Tem que reconhecer isso. Para iniciar qualquer processo de cura, tem que haver o processo primeiro de reconhecimento do problema, da falha. Alguém só vai ser tratado numa enfermidade grave que tem se estiver com coragem suficiente de reconhecer: estou doente, estou precisando de um médico, vou lá me tratar. Aí quando chega lá no médico, o que o senhor tem? Não, estou me sentindo assim, assim, assim. Tá bom, então vamos identificar aqui qual que é o seu problema. Faz lá os exames, chega no diagnóstico, o senhor precisa se tratar nisso, nisso e nisso. Aí vem os remédios. Então o primeiro aspecto é isso aí, a gente reconhecer que o crescimento diminuiu. O crescimento que eu digo assim, é o resultado de cada um. Não estou falando do crescimento global da visão. Eu acho que cada dia mais líderes, pastores conhecem a visão. A visão, é como eu falei, ela não está com problema nenhum. Ela está em franco crescimento, ela está num processo de expansão.
alcançando resultados cada dia maiores e melhores. Eu acho que às vezes a gente entra em crise na nossa liderança e no nosso resultado local, né? E aí é importante a gente reconhecer que o crescimento diminuiu e que a paixão não é mais a mesma. Segundo aspecto, voltar ao primeiro amor, buscando isso principalmente no campo espiritual. Através do quê? De uma busca por intimidade com Deus, de uma busca pelo jejum e pela oração. Eu vi que isso é um processo também que aconteceu. Antigamente, quando a visão chegou, tudo era feito nesse processo de jejuar, de orar. O manual do encontro fala que tem que ter um jejum de 30 dias para acontecer um encontro. Só que quando foi passando, com o passar do tempo, quando as pessoas começaram a assumir os encontros foram sendo delegados para os 12, para os pastores do ministério, para outras pessoas fazerem, e nós mesmos líderes consentimos nisso, essa parte de uma preparação espiritual dos momentos começou a ficar relegada, começou a ficar em segundo plano. E a gente começou a achar que só ministrar a matéria do Peniel vai levar as pessoas ao arrependimento. Só ministrar a libertação vai fazer com que os demônios sejam derrotados e expulsos da vida das pessoas. Só ministrar aquela palavra tão tremenda lá sobre cura interior vai curar todo mundo. E não é, queridos. O que cura não é a palavra ministrada, o que cura não é a pregação, o que cura é a ação do Espírito Santo associado com a palavra. Agora, como é que você faz com que numa célula exista unção, num encontro exista unção, num discipulado exista unção? É preciso que antes exista uma preparação em jejum, em oração, porque tudo que é conquistado aqui na terra, tudo que é feito aqui na terra, primeiro é gerado no céu. Amém? Então, nós precisamos voltar a essa busca por intimidade com Deus, como líderes estarmos gastando tempo na presença de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo momentos devocionais, tendo momentos de ouvir a voz de Deus, né? Tendo momentos de jejum e de oração, porque quando o líder se santifica, ele traz a unção de Deus sobre a vida da sua célula, sobre a vida dos seus 12, sobre o seu próprio ministério. Amém? Então, nesse aspecto, essa volta ao primeiro amor, depois do reconhecimento de que perdemos um pouco da paixão, perdemos um pouco do cuidado com os detalhes, o conserto disso vem nesse campo espiritual, da gente voltar a buscar a face de Deus com mais intensidade, com mais intimidade. Amém? Segundo, reassumirmos, isso aí eu queria que vocês anotassem, é muito importante porque tem muitas dicas preciosas. Todos os que são pastores, os que são líderes, é importante que você tivesse anotando isso. O primeiro aspecto é reconhecer que houve uma queda no resultado global, né? Pode ser que existam exceções, pode dizer que tem gente assim que vai se levantar e dizer: não estou concordando com isso, eu estou no maior avivamento, nunca tive tão bem, estou conquistando, minha célula está crescendo, minha igreja está bombando. Glória a Deus, só checa aqui que o que eu estou falando você está fazendo, não tem problema. Mas eu tenho certeza que essa palavra foi enviada aqui hoje, porque tem muitos que estão dizendo assim: onde eu estou errando, Senhor? O que está faltando? Por que não está tendo mais resultado? Por que eu conseguia fazer tais e tais coisas que hoje eu já não vejo acontecer mais, né? Por que a gente estava naquele ritmo de crescimento tão grande e hoje está difícil de multiplicar células, está difícil de conseguir levantar novos líderes? O que está acontecendo? Então Deus está trazendo a revelação e as estratégias. Amém? Precisamos voltar ao primeiro amor e voltar à prática das primeiras obras. Então, primeira coisa, né, para quem está agora anotando, reconhecer que o crescimento diminuiu e que a paixão não é a mesma. Voltar ao primeiro amor, buscando isso no campo espiritual, na intimidade, na oração e no jejum. Ok? Segundo aspecto. Terceiro, reassumir a nossa posição de comando nas células, nos 12, nos encontros, na escola de líderes. O que eu comecei a perceber que aconteceu de forma generalizada no ambiente da visão, e eu vivi isso no meu próprio ministério? Nós falhamos em começar
a permitir que a visão fosse terceirizada. Eu recebi uma instrução de Manaus, de que eu deixasse meus 12 fazer o encontro, porque isso ia treinar a equipe de 144, que eles iam se unir como equipes, e que ia ser uma maravilha. E o que aconteceu? Eu fiz isso. E o resultado não foi bom. Ué, mas não era uma instrução de Manaus? Era uma instrução de Manaus que eu obedeci fielmente. E por que não deu resultado? Porque quando eu passei o encontro para os 12, em função não de negligência, mas de uma situação, por eu ter 3 cultos no domingo e todo esse trabalho, às vezes, de consolidar as igrejas, de visitar os ministérios e tudo, eu comecei a deixar os 12 fazer e nunca mais fui no encontro com eles. E sabe o que eles começaram a fazer? Depois de eu ter feito encontro com eles durante 10 anos, eles em apenas 6 meses que eles estavam fazendo encontro, eles também começaram a passar os encontros para os 12 deles. Então já não eram mais os 12 da primeira geração que faziam o encontro, já eram os 144. E quando você via, tinha lá um 1728 ministrando a libertação. Então você imagina que libertação tremenda que estava sendo isso daí, né? Não desprezando ninguém, nem falando assim, nem chamando ninguém de despreparado, de imaturo, porque é de uma geração lá na frente. Mas as pessoas que deveriam estar na posição de liderança, saíram. Nem iam no encontro. Às vezes os 12 estavam fazendo encontro, eles não iam no encontro. Eles iam lá, ministravam a matéria e voltavam para o encontro, para a casa deles. E deixavam, não, minha equipe está lá trabalhando. Isso pode acontecer, mas isso demanda um processo de amadurecimento muito grande da equipe, para isso ser feito dessa maneira, né? Então o que aconteceu? A gente viveu esse processo nas células, a gente viveu esse processo nos encontros, nós vivemos esse processo na escola de líderes. Gente, tinha gente dando aula nas escolas de líderes, começou a aparecer escola de líderes por todo lado. Não precisa de uma escola de líderes lá na Zona Leste. Aí abria lá uma escola de líderes, na garagem de uma pessoa lá. Não, tem um discípulo super empolgado, super entusiasmado. Ele abriu a casa dele, ele reformou a garagem dele lá do fundo, cabe 50 pessoas. É uma ótima sala de escola de líderes. Tá bom, então para facilitar o acesso das pessoas, porque São Paulo é tudo muito grande, muito distante, vamos fazer essa escola avançada lá na Zona Leste, na garagem do irmão fulano. Aí quando a gente via o discípulo 12, pastor da igreja, ele botou um discípulo dele lá para dar aula que nem formação colegial completa tinha. E essas coisas começaram a acontecer sem uma supervisão adequada nossa e também dos nossos 12. A gente começou a confiar de que ele estava fazendo a coisa certa e muitas coisas que começaram a tirar a credibilidade da visão, a eficácia da visão começaram a acontecer. O que aconteceu? Passou muito tempo, através desses encontros feitos pelos 12, 144, 1728, essas escolas de líderes aí que tinha muita gente despreparada, não era gente sem vontade, a pessoa estava lá se dispondo toda noite, mas ela não tinha o preparo necessário, ela não tinha uma formação, uma capacitação para estar fazendo aquele tipo de papel, aquele tipo de função, né? E o que acontece? Isso tudo fez com que a gente rodasse, girasse em falso. Por quê? Porque os resultados nessa época não foram bons. Chegava no final do ano, formava 200 alunos na escola de líderes, uma formatura linda. A gente ficava bobo, eu e a apóstola Cláudia, porque ficávamos no altar, dando um beijinho em cada um, tirando uma foto com cada um, entregando diploma na mão de cada um, mas depois esse povo aí sumia. Ninguém sabia onde estavam esses líderes formados na escola de líderes. Esses líderes não viravam célula nunca. E esses líderes, talvez muitos deles, nem estão na igreja hoje. Foram embora. Por quê? Porque os processos não foram feitos de uma forma profunda, de uma forma espiritual, de uma forma onde toda informação fosse acompanhada de formação. A escola de líderes, por exemplo, não pode só informar as pessoas, tem que formar, tem que gerar o caráter. E isso é uma coisa que depende de unção, isso depende de uma liderança espiritual forte ali na manutenção de uma classe. Amém? Então, o que aconteceu? Isso começou a gerar muitas dificuldades, e essas dificuldades também trouxeram o desânimo, a frustração, porque as pessoas trabalharam, porque as pessoas se esforçaram, mas porque elas não estavam no primeiro amor, elas não estavam fazendo as coisas de uma forma suficientemente espiritual,
começou a entrar uma frustração, e com a frustração o desânimo, e depois a acomodação, e depois até um certo espírito de incredulidade com relação aos processos da visão. Quando você trabalha muito e não vê o resultado, você começa a questionar: poxa, será que esse negócio funciona mesmo? Será que essa visão é de Deus mesmo? Poxa, será que esse encontro perdeu a força, perdeu a unção? Por que eu dou aula tanto tempo na escola de líderes e não vejo os alunos da escola de líderes se transformarem em líderes? Né? Então começa um questionamento. Na verdade é que as coisas não estão sendo feitas de uma forma completa, profunda e espiritual. Então, mais um item aí para você anotar. Lutar contra isso, banindo em oração o espírito de desânimo, acomodação e incredulidade. Esses 3 espíritos, eles trabalham juntos na vida da igreja e eles começam a se filtrar, eles começam a alcançar os corações, eles começam a se manifestar na vida das pessoas, trazendo isso. Estou desanimado, estou cansado, essa visão é muito difícil, essa visão é muito trabalhosa, essa visão é isso, essa visão é aquilo. E as pessoas começam o quê? Se acomodar, manda o discípulo fazer, aí o negócio não dá certo, e as pessoas começam a ficar incrédulas dos processos, das ações, da sua própria liderança, ok? Eu cheguei a ver pastores da visão que depois de muito lutar, sem os resultados necessários ou satisfatórios, né, desejados por ele, chegou a questionar: eu acho que eu não tenho chamado para isso. Eu acho que eu não fui chamado para essa visão, né? Isso depois de 7 anos, querido. A pessoa trabalhou com a visão 7 anos para depois largar a visão. Isso não aconteceu com uma igreja que eu ouvi falar, não. Isso aconteceu com uma igreja El Shaddai, lá na cidade de São Carlos. Acabei de perder meu pastor lá, que depois de 7 anos trabalhando na visão, debaixo da minha liderança, do meu cuidado, ele descobriu que ele não foi chamado para essa visão. E está fazendo outra coisa lá. Mudou o nome da igreja e está lá cuidando das pessoas. Então, é muito difícil a gente viver essas coisas, mas tudo isso tem que ser capitalizado num aprendizado, num amadurecimento para nós. Porque se estamos tendo algumas perdas, estamos tendo muitas outras conquistas e vitórias. Eu nunca me deixo abater quando alguém me desiste da minha cobertura, quando alguém vai embora do meu ministério, quando alguém faz uma coisa como essa que aconteceu lá em São Carlos, porque eu nunca faço as coisas para as pessoas, eu faço as coisas para Jesus. E esse é um segredo que eu quero te ensinar. Você quer não se decepcionar com os homens? Não faça nada para eles, faça tudo para Deus. Você nunca vai se decepcionar. Amém? Deixa eu correr aqui que eu sei que o tempo está curto. Então vamos lá. Vai banir o espírito do desânimo, da acomodação e da incredulidade. E você vai em oração invocar o espírito do amor, da alegria e da fé. Amém? Isso é uma ação prática mesmo. A gente tem que orar dessa maneira. Pedindo, Senhor, que haja espírito de amor, que haja espírito de alegria, que haja espírito de fé. Pessoas motivadas, pessoas apaixonadas, pessoas alegres por fazerem a obra de Deus, que façam a obra de Deus com prazer. Esse tem que ser o nosso clamor. E isso só se conquista através de oração. Amém? Não adianta você dar presente para o discípulo. Não, também pode dar, mas o que vai trazer esses elementos espirituais para dentro das pessoas é a oração, ok? Eu cheguei a ouvir: geramos discípulos mimados. Ouvi dos 12 isso, né? Ninguém quer saber de mais nada, ou seja, as pessoas entram naquele estágio de acomodação e elas ficam lá: eu não quero fazer a visão, eu não quero. Outra ação prática: precisamos quebrar os sofismas e argumentos do diabo nas mentes. Sabe como é que o diabo começa a minar a fé das pessoas, o ânimo das pessoas, a ação das pessoas? Trabalhando aqui na mente delas. Elas começam a achar tudo difícil, elas começam a achar tudo complicado, elas começam a dizer: eu estou cansado, isso não dá certo, esse negócio é muito difícil, né? Como se não fosse Deus que tivesse colocado a gente nisso e pedido para a gente fazer essas coisas, né? Então o que nós precisamos fazer? Quebrar os sofismas e os argumentos do diabo nas mentes. Os discípulos mimados, eles só precisam ser redirecionados ao propósito. Por quê? Por que eles são os mimados? Porque eles receberam tudo de Deus. Eles chegaram moídos, quebrados e foram restaurados. Qual que é o próximo passo? Eles serem redirecionados à visão, ali com amor, no discipulado, falar: querido, você já recebeu muito de Deus, agora está na hora de você dar. Sabe por quê?
Porque Jesus diz na sua palavra que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, quando você se projetar para ser um líder, quando você no seu coração decidir ter a sua célula, é o momento esse em que você vai viver a parte mais emocionante, mais feliz e mais recompensadora do seu chamado em Cristo. Amém? Então, é quebrar os argumentos e redirecionar as pessoas ao propósito certo. Porque se as pessoas não estão no propósito, sabe o que começa a acontecer? O cara já recebeu tudo de Deus. Ele casou, ele prosperou, ele teve o filho que ele queria, ele está feliz lá com a mulher dele, mas o que acontece? Ele está fora do propósito, ele não está na obediência de fazer o que Deus pediu, o que Deus mandou, porque ide e fazer discípulos é uma ordem de Deus. Quando a gente desobedece essa ordem, a gente abre um flanco, uma legalidade para o diabo vir atacar a gente. É essa hora que as pessoas começam a ficar com problema no casamento, elas começam a entrar nas crises financeiras, elas começam a entrar em crise porque elas perdem as conquistas que fizeram. Então a gente precisa dizer, para você conservar tudo que você conquistou até aqui, você precisa dar o próximo passo, que agora é agradecer a Deus de uma forma prática, se envolvendo com as coisas de Deus. Amém? Os discípulos mimados só precisam ser redirecionados ao propósito e ninguém quer saber de mais nada, é uma mentira na qual você não pode acreditar. Né? Não é verdade isso que as pessoas não querem fazer, não. Pode ser que tenha pessoas que não querem, mas muitos vão se levantar como líderes tremendos e principalmente aqueles que nasceram na visão. Esses são os que vão abraçar, se apaixonar e frutificar na visão de uma forma poderosa. Eu quero profetizar aqui que Deus vai colocar do seu lado, na sua equipe, debaixo da sua liderança, os ceifeiros que Deus tem preparado para a sua grande seara. Só quem crê e recebe, dá um aplauso aí ao Senhor Jesus Cristo. Vai ter muita gente apaixonada, vai ter muita gente comprometida, vai ter muita gente despojada que vai colocar a sua vida no altar para servir junto com você no ministério em nome de Jesus. Amém? Então não se deixe mal impressionar pelo testemunho de um ou de outro que está desfocado, que está fora do trilho, que perdeu o foco e a visão das coisas. Pega essa turma aí, trabalha com eles e traz eles de volta. E saiba que enquanto você está trabalhando com esses, tem outros que estão firme e forte na visão lá. Amém? Pode ser o que está sendo visto e dito, né? E essa coisa de que ninguém quer saber de nada, tal. Pode ser o que está sendo visto e dito, mas não é o que Deus, mas isso não é o que Deus prometeu para nós na visão. Isaías 60 diz assim: todos os do seu povo serão ensinados do Senhor. Então os nossos filhos espirituais, eles vão ter a mente de Cristo, eles vão ter a linguagem da visão, eles vão ser ensinados do Espírito Santo. Nós temos que ter essa certeza, essa convicção. A visão ela é muito mais de aproveitamento do que de perda. Queridos, eu tenho 15 anos na visão, a minha equipe de 12 é a mesma desde quando começou. Agora que eu estou perdendo um casal de 12, na verdade não estou nem perdendo, é eles que estão perdendo eu. Eles é que estão me perdendo. Porque a parte boa dessa história sou eu. É verdade, o líder que não se valoriza, ele vai ficar, todo mundo me deixou, foi todo mundo embora, eu fiquei sozinho, né? Feito Elias lá na caverna, deixe-me morrer. Não, quem está perdendo é quem saiu de perto de você, porque você é uma bênção de Deus nessa terra. Amém? Não chore pelos que se foram, chore pelos que ficaram. Por esses sim, você deve chorar e pagar preço por eles. Amém? Isso não quer dizer que a gente pode consentir em perder todo mundo, mas tem a hora que é inevitável. Por quê? Porque até Jesus teve gente que saiu da equipe dele, não teve como. Né? Tem gente que o coração da pessoa não se alinha com o propósito, não adianta querer insistir. Ok? Então, pode ser o que está sendo visto e dito por alguns, mas não é o que Deus prometeu. Isaías 60 diz: todos o teu povo serão ensinados do Senhor. Isaías também diz, em Isaías 60, 22, o menor virá a ser 1000 e o mínimo uma nação forte.
E a promessa de Deus para nós é que nós seríamos uma multidão incontável, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Então, se firme em Deus e trate de remover os argumentos e as falácias da mente do povo e também da linguagem do povo. Precisamos crer nas promessas de que a visão não vai falhar. Isso está escrito lá no livro de Abacuque, capítulo 2. E corrigir a linguagem de toda a igreja. Amém? Retomar a linguagem da visão. Porque a Bíblia diz, sem visão o povo perece. Às vezes a igreja, ela diz que ela é uma igreja na visão, ela tem lá até as placas lá, ganhar, consolidar, discipular, enviar, mas ela perde essa linguagem de eu sou discípulo de fulano de tal. Quando meus discípulos sobem sempre no púlpito para dar testemunho na reunião de gerações, eu falo para ele, você tem que dizer que você é da célula tal, que você é discípulo de fulano de tal, que você é 12 de tal pessoa, que você é 144 do apóstolo Fábio, porque é a linguagem da visão. Se a linguagem da visão não for falada, não for vivida, não for proclamada, não for ensinada para os novos que estão chegando, ela desaparece com o tempo. Amém? Então o que nós precisamos ter vivo? Essa linguagem de célula, de equipe de 12, de discipulado, de eu sou discípulo de fulano, eu sou líder de ciclano, e assim vai, ok? Mantenha essa linguagem da visão viva. Retome a preparação espiritual dos encontros. É a diferença entre você preparar um encontro com jejum, com oração, com vigílias, e você ir lá fazer a coisa no automático, só lendo lá o manual do encontro. Muitas vezes nem usando o manual e acrescentando no encontro coisas que não dizem respeito ao modelo de Manaus, ou até subtraindo coisas importantes que estão no modelo, porque você acha que você pode pôr uma coisa melhor lá. Eu quero dizer para vocês que a melhor coisa que existe é a gente seguir a orientação dos nossos líderes. Falei isso com os pastores lá da Baixada, que faziam lá uns encontros lá, que só num encontro lá tinha 9 peças de teatro. Eu falei, não sei onde é que vocês aprenderam isso, porque no encontro de Manaus tinha um teatro, que foi um 12 lá do apóstolo Renê que inventou. Depois o apóstolo Renê viu que aquilo começou a dar problemas e falou assim, para de fazer esse teatro aí, porque isso aí está dando problema. Era aquele teatro que o diabo entrava, estourava as bombas, batia a panela do lado de fora. E um dia um cara lá que estava lá no encontro levou um susto lá, que o diabo entrou apavorando ele lá, pegou uma cadeira e quebrou nas costas do diabo. O diabo foi hospitalizado. Só que o diabo não era o diabo, era só um discípulo que estava se fazendo passar pelo diabo. Pegou uma cadeira dessa daí, ó, e pá! O cara levou um susto tão grande que ele ficou descontrolado. Ele pensou que o negócio era sério, que o cara chegou agarrando ele lá, batendo nele lá. Ele não entendeu o que estava acontecendo, reagiu, né? O velho homem não tinha sido liberto ainda, não tinha sido transformado ainda. O encontro só estava no meio, porque isso acontecia em toda a palestra da libertação. O cara não estava liberto ainda, o que bateu com a cadeira, né? Aí o apóstolo Nenê falou, não, para com isso aí, né? Às vezes também estava acontecendo o cara que era o diabo, depois ficava endemoniado. Aí falou, para. E aí o que aconteceu? Eu falei lá para os pastores da Baixada, para por favor com esse negócio, desse monte de teatro aí, e faz a essência. Sabe por quê? Porque o que convence as pessoas, o que transforma as pessoas, não são as alegorias. Não é você trabalhar com a alma delas, de fazer elas chorarem ou elas rirem. O que transforma as pessoas é a ação da palavra de Deus no espírito das pessoas, acompanhada da unção do Espírito Santo. Muita coisa não está acontecendo na visão porque a gente perdeu essa profundidade de trazer a palavra revelada, acompanhada de uma unção poderosa que quebra todo o jugo do diabo. Se a gente voltar para isso, eu garanto para você que as pessoas vão permanecer nas células, vão permanecer nas escolas de líderes e vão se transformar em líderes, multiplicadores de outros líderes, sim. Amém? Tem 5 minutos para terminar, glória a Deus. Vamos ver onde é que nós estamos aqui. Retome a preparação espiritual dos encontros, tire a visão do automático. Reveja a organização das células. Por exemplo, toda quinta-feira tem as nossas células. Toda quinta-feira nós colocamos uma palavra que nós escrevemos para as células. Não podemos deixar as células, faz o que você quiser aí,
Aí o líder, hoje eu estou sentindo de contar o meu testemunho para vocês. Hoje eu estou sentindo de não sei o quê. Hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Hoje eu peguei esse texto aqui na internet, aí pega um texto lá de um pastor que anda falando mal da visão. Só dá confusão essas coisas. Então o que é preciso? A gente não deixar a vida celular ficar solta. Existe um padrão para as células: oração, recepção dos novos, testemunhos, uma palavra direcionada pelos líderes principais da igreja. Toda célula tem que ter uma palavra onde toda a igreja fala a mesma linguagem. Porque se a gente deixa os líderes de célula falarem o que eles querem, se não tem um alimento preparado para eles darem na célula, às vezes eles não tiveram um dia atribulado, tiveram um dia cheio de trabalho, não tem tempo de preparar nada. O que vai ter de conteúdo espiritual nessa célula? Nada. Então, é preciso rever a organização das células, ok? Não pode haver uma célula que não tenha palavra, que não tenha testemunhos e que não tenha metas. Existem 3 metas básicas que se podem colocar para uma célula. Isso aqui eu não quero fazer de doutrina, tá? Porque tem gente que pode falar, essa meta para mim não serve, está pequena, a minha meta é muito mais apertada, muito maior do que isso daí. Mas essa daqui eu sei que ela é uma meta possível, embora não seja tão fácil. Ela parece fácil, mas não é. Mas elas são metas factíveis, são metas possíveis se houver esforço e zelo. Primeiro, cada célula ganhar uma vida nova por semana. Uma célula com 8, 10 pessoas, é difícil 10 pessoas ganharem uma? É difícil? É difícil? Estou perguntando para vocês. É difícil 10 pessoas ganharem uma? Pensa, cada um vai sair com a meta de convidar uma pessoa para vir na célula que vem, da quarta-feira, da quinta-feira. Pessoal, vamos orar aqui por vidas novas, e cada um vai trazer uma pessoa nova na semana que vem. Se todo mundo trabalhar firme em cima dessa meta, vão ter mais do que uma pessoa. Mas a meta mínima é uma pessoa, de toda célula, uma pessoa nova a cada célula. Segundo aspecto, uma nova vida por encontro por mês. Se a cada semana tiver uma nova vida, tem 4 pessoas novas na célula naquele mês. Dessas 4 pessoas, se a gente tentar consolidar essas 4 e 3 fugirem, eu vou ter uma para levar para o encontro. E se passarem 2 ou 3 meses, aquela célula tem 3 pessoas para levar para o encontro. Se tem 50 células na igreja e todas têm 3 pessoas para levar para o encontro, nós vamos ter no mínimo 150 pessoas novas para levar para o encontro. Amém? Então essa aqui é uma meta boa. Uma vida nova por semana, uma nova vida por encontro, para o encontro por mês. E cada célula ter uma meta de multiplicação de mais uma célula por ano. Eu quero dizer para vocês, pastores, que se as células que você tem, cada uma delas se multiplicar em só mais uma, durante 12 meses, 1 ano, você está na velocidade da luz na visão. Você está voando na visão. Porque parece uma coisa fácil. Uma célula multiplicar só mais uma. Parece que isso é até pouco, é moleza. Mas eu quero dizer para você que no dia a dia, na prática, isso não é tão fácil assim. Porém é possível. E se você conseguir, pode ter certeza que a sua igreja vai estar dobrando. Você tem 15 células, você vai ter 30. Você tem 30, você vai ter 60. Você tem 60, você vai ter 120. E o seu crescimento vai ser um crescimento muito veloz. Amém? Os pastores e os 12 estarem à frente de tudo. Amém? Os pastores e os 12 estarem à frente de tudo. Estarem à frente das células. Estarem à frente das escolas de líderes. Estarem cuidando dos encontros. Ok? Por exemplo, às vezes os 12 chegam numa certa fase na época, na vida deles, que eles começam a ficar cansados. E aí eles falam assim, eu não quero mais fazer célula. Não sei se você já está vivendo isso lá no seu ministério. Então o 12, ele envia os discípulos dele, ele agrupa os discípulos dele, tudo numa célula, ele multiplica e ele mesmo fica sem célula. E qual é a regra da visão para que a gente tenha os 12 com 12 células cada um, a saber, 144 discípulos com 144 células? Porque os 144 precisam ter células, senão a terceira geração não vem. A terceira geração de 1728 não virá se os 144 não tiverem células. Amém? Então, o que acontece com os 12 às vezes? Eles não querem mais fazer célula. Qual é a regra para um 12 parar de fazer célula? Ele só pode parar de fazer a célula dele para entrar num processo de supervisão em rodízio nas suas células
quando ele já tiver 12 discípulos que tem cada um a sua própria célula. Não adianta ter 4 discípulos agrupados numa mesma célula e falar assim, eu já enviei todos os meus 12, todos eles já têm célula. Não, não é verdade. Tem 4 12 seus que estão numa mesma célula, isso não é todos os seus 12 têm célula. Então você não pode parar de fazer célula. Você tem que trabalhar com aqueles 12 até desatar eles e ir enviando um por um. À medida em que eles vão fazendo uma conquista dentro da sua célula, você vai enviando aqueles 12, cada um com a sua conquista, com os discípulos que ele gerou. Amém? Diminua, presta atenção, isso aqui é muito importante. É um conselho meu para você. Eu fiz isso e foi uma bênção. Diminua o ativismo através das reuniões que sobrecarregam as pessoas e não produzem frutos. Tem muitas igrejas, muitos ministérios, onde tem reunião todo dia. Eu fiz essa descoberta lá. Que os meus 12 da segunda geração, por exemplo, eles estavam cansados a ponto de nem querer mais ouvir falar de Jesus. É verdade, eles estavam cansados de ouvir falar de Jesus. Eles nem ouviam falar de Jesus, nem falavam de Jesus, porque eles estavam cansados, eles estavam virando pessoas religiosas, porque eles iam na igreja todo dia. Todo dia tinha um negócio. Um dia era célula, outro dia era a escola de líderes, outro dia era a reunião de consolidação, outro dia era a preparação não sei do que, o ministério não sei do que, o ministério mais não sei do que. Eu falo para os líderes que estão aqui, os apóstolos, os pastores, faça uma agenda da sua igreja e veja como é que está a vida dos seus discípulos dentro dessa agenda. Quando eu fui fazer isso, eu descobri que os meus 144, eles não tinham um dia para ficar em casa, para descansar, para ficar com a família deles, para fazer nada para eles. Eles só ficavam indo na igreja. Tanto é que quando chegava nesses congressos aí, a luta para levar eles para um congresso desse. Por quê? Porque eles estavam cansados. Eles estavam enfadados. E outra, eles estavam indo para a igreja já sem vontade de ir. Eles não estavam indo mais para a igreja adorando a Deus, desejando estar com Deus. Eles estavam indo porque eles estavam habituados. Eles estavam indo porque o líder convocou. Eles estavam indo porque fazia parte da agenda da igreja. Eu quero te dizer uma coisa, os 12, eles começam a exercer uma liderança. Quando você libera eles, eles viram uma geração. Então, além das atividades que já tem na igreja, que são as atividades oficiais da igreja, eles ainda inventam algumas reuniões deles. E ai do discípulo que não for. E no culto de domingo ele não cobra. E no seu discipulado, apóstolo Jairo, ele não cobra não. Mas ai do discípulo que não vier no discipulado dele, nas reuniões dele, no churrasco dele, na intercessão dele, na reunião que ele fizer. Então o que a gente tem que fazer? Procurar, como líderes da igreja, reorganizar o processo e minimizar reuniões que não sejam reuniões de célula, que não sejam as aulas da escola de líderes, que não sejam os pré e os pós-encontros. Isso não quer dizer que não vai poder ter uma atividade diferente, uma celebração lá, uma festa. Não, pode ter, mas a gente precisa tomar cuidado, porque a visão trouxe, e isso é um efeito que vem lá de Manaus. Uma das coisas que os 12 do Brasil inteiro pedem para o apóstolo René é diminuir os eventos. É muito evento, é jump aqui, é não sei o que ali, é congresso aqui, é congresso acolá, é congresso de honra, é congresso internacional, é congresso de consolidação. E aí as pessoas ficam cansadas. Amém? Para a gente finalizar. Estabelecer o discipulado constante entre as gerações. O líder fazer discipulado semanal, quinzenal ou mensal com seus 12. Eu faço mensal agora. Na verdade uma vez os meus 12 estão comigo na minha casa, outra vez eles estão comigo 15 dias depois na reunião de gerações, onde eu faço reunião com todas as gerações. Cada ministério, cada liderança tem que saber a sua medida, né? Talvez para um ministério que esteja começando, de uma em um mês ou de 15 em 15 dias é pouco, então precisa ter o discipulado toda semana. Mas esse discipulado também precisa ter conteúdo, ele precisa ter uma certa criatividade, uma certa rotatividade de assuntos e de interesse, para ele não ficar repetitivo e sem sentido, ok? E quando você passa o discipulado para os 12 precisam começar a treinar, a ministrar o discipulado para os seus 144. Ainda que tenha 2, ainda que tenha 3, ainda que tenha 7, ainda que tenha 11 ou 12, ok? Eu falo isso para os meus 144. Quantos discípulos você tem, que já são seus 12? Eu tenho 3.
Você está se reunindo com eles? Ainda não. Por quê? Porque eu quero reunir quando tiver um pouco mais de gente, apóstolo. Reunir só com 3 é pouco. Eu falei assim, mas Jesus começou a reunir com 2. Quem que Jesus escolheu para o discipulado dele? Chamou e começou a discipular. Pedro e André. Depois vieram Tiago e João. Ele começou com 2, passou para 4. Os 4 foram apresentando mais gente para ele, a equipe de 12 ficou completa. Eu falei assim, se você não acostumar esses 3 a virem no discipulado com você, eles não vão amadurecer e se desenvolver para te ajudar a completar o resto da equipe. Então, se você é um 144 e você tem 2 ou 3 discípulos que já foram trazidos para perto de você para serem futuros 12 seu, comece a passar o discipulado que o seu líder passa para você, comece a passar para eles. Por exemplo, toda vez que tem discipulado lá, já tem uma agenda onde a data do discipulado está estabelecida, eu passo uma palavra para os meus 12 e os meus 12 têm que passar para os 144 e os 144 que já têm os seus discípulos também, eles têm que passar para a 3ª geração. Porque se esse elo do discipulado não se completar, não se formam as gerações. Os pastores principais concentrarem-se nos seus 12, porque estamos no ano da restauração do altar, e o altar é um altar de 12 pedras. Então não queira cuidar da igreja inteira, não queira cuidar da vida da multidão. Cuide dos 12, treine eles, ame-os, reúna-se com eles, traga eles para perto de você, eles têm que ser a sua prioridade, porque são os 12 que vão te ajudar a conquistar a multidão. Amém? E uma coisa que eu tenho feito, que é muito preciosa, os pastores reunirem-se com as suas equipes de 144. Uma vez por mês, na reunião de gerações, eu faço um sorteio dentro das gerações dos meus 12, e eu sorteio a equipe de 144 deles, né? Os 12 deles vêm para minha casa sem eles. E aí o que eu falo para eles? Eu estou aproveitando essa oportunidade aqui para dizer que eu amo vocês, e é verdade, não estou mentindo. Que vocês são nossas ovelhas, que vocês têm livre acesso a nós, porque às vezes os 12 falam assim, não vai acomodar o apóstolo Jair, ele é muito ocupado. Não vai mexer lá com a vida do pastor fulano, que ele está muito ocupado, pastor Fábio, né? Você fala comigo, não fala com ele. Então os 144, eles ficam reféns, eles ficam achando que eles são discípulos dos pastores que cuidam deles, mas na verdade eles são seus discípulos, porque todos os discípulos da igreja estão debaixo da cobertura espiritual do apóstolo da igreja ou do pastor da igreja. O pastor da igreja é pastor de todos os discípulos, embora exista uma hierarquia de gerações. Amém? Então isso precisa ser mudado na cabeça deles. E nesse dia eles ficam felizes, eles se sentem amados. Tem gente que chora, levam presente, entregam ofertas. Por quê? Porque eles querem dizer, nós amamos vocês, apóstolos, nós amamos vocês, pastores. Amém? Então isso é uma coisa que eu tenho feito e tem consolidado a minha geração. Eu estou com uma situação agora de um casal de 12 que está saindo da igreja, e por incrível que pareça, esse processo de eu ter me aproximado dos 12 deles, fez com que toda a geração fosse salva. Os 12 deles entenderam que eles estão errando na escolha deles, de se afastarem de nós, de deixarem a igreja e a visão, onde eles caminharam 18 anos, e os 12 deles não aprovaram isso. Tanto é que disseram, não apóstolo, nossa igreja é o Shaddai, nosso apóstolo é você, e nós vamos ficar aqui. Vamos orar para que os pastores sejam curados, sejam transformados, sejam libertos, mas nós estamos aqui na visão e na El Shaddai. Amém? Então é muito importante a gente ter um relacionamento com 144. E isso vai gastar um dia da sua semana, mas é um dia bem gasto, no processo de você se aproximar das suas ovelhas, porque os 144 são seus discípulos também. Amém? Só os pastores e os 12 darem aulas na escola de líderes e ministrarem nos encontros. Não permita que cessem os processos evangelísticos, na família feliz, nas redes, porque ganhar é o primeiro passo da visão. Se você não ganhar, você não tem quem consolidar, e se você não tiver quem consolidar, você também não vai ter quem discipular. Ajude os 144 a terem as suas próprias células, senão as gerações posteriores não vêm. Mantenha firmes e constantes os turnos de oração. Faça seminários internos, como seminário de família, seminário de honra, seminário ovelha, seminário a força do discipulado. Se você simplesmente pegar lá, pastor Fábio, o livro, né?
E preparar lá as ministrações, você dá uma, sua esposa dá outra, o seu discípulo lá frutífero, o seu 12 dá outra, chama o apóstolo Jairo para dar outra, chama o apóstolo Fábio para dar outra, né? E aí você faz um seminário de fim de semana lá, quinta, sexta e sábado, ou sexta e sábado o dia inteiro. É extremamente edificante para a igreja isso. E fazer frutos fiéis a cada 6 meses no mínimo, ou de 3 em 3 meses. Estimular os discípulos aos eventos regionais e estaduais, né? Para que eles sejam engravidados do sonho de multidão, porque quando você leva um discípulo num estádio, ele é engravidado do sonho da multidão. Eu e o apóstolo Jairo, no começo da visão, nós fomos levados a Bogotá. E quando a gente chegou lá em Bogotá, tanto eu quanto ele choramos quando nós entramos no estádio, porque a gente tinha visto já estádio cheio de gente gritando Romário, gritando Bebeto, gritando Ronaldinho, né? Que é aquele jogador velho do nosso tempo, meu e do apóstolo Jairo, né? O Romário já tem um filho que ele já ganhou um gol já, né? Já está velhinho. Mas quando a gente chegou lá, a gente viu um estádio lotado com 60 mil pessoas gritando Jesus. Então isso impactou a gente. Eu falei assim, eu quero viver isso lá no Brasil. E a gente já está vivendo isso aqui. 15 anos depois, amém? Então se hoje, com 15 anos na visão, nós estamos lotando os estádios, se a gente não perder a alegria, o entusiasmo e o sonho, nós vamos viver aquilo que o apóstolo René contou. Não haverá lugar que nos possam comportar. Por quê? Porque a promessa de Deus, que não falha jamais, vai se cumprir na nossa vida, que é, seremos uma multidão incontável, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Vamos ficar de pé?